O que vem na sua mente quando usamos a expressão filme adulto? Que imagens aparecem quando usamos a expressão entretenimento adulto? Enquanto a filosofia clássica associa adultez à virtude, enquanto a teologia associa adultez à santificação, a modernidade parece ter colocado um novo rótulo na adultez. O entretenimento, o filme, a arte adulta agora é sinônimo de pornografia. A noção de adulto nem sempre esteve vinculada à idade cronológica. Na antiguidade, a transição para a vida adulta era marcada por ritos de passagem, como a toga virilis em Roma, que simbolizava uma aquisição de responsabilidade cívica e moral. Na Idade Média, a infância terminava por volta dos 7. Na verdade, se você tinha força suficiente para levantar uma espada ou para poder arar a terra, não existia uma idade intermediária, uma transição entre a infância e a vida adulta. Na verdade, você já era força de trabalho para seus pais. E veja, aqui eu não quero fazer nenhuma apologia à inexistência da adolescência. Veja, a adolescência é uma fase importante. Foi sendo percebida como essencial para que haja essa transição madura e eficaz da infância para a vida adulta. Jean-Jacques Rousseau, por exemplo, em sua obra Emílio, teoriza bastante a respeito dessa idade de transição entre os 12 e os 15 anos, que é marcada por essa disfunção entre essa vontade de ser e a frustração de ainda não. Esse desequilíbrio entre força e necessidade. Mais à frente, a Revolução Industrial consolidou essa divisão através da escolarização. Então, o adulto passou a ser aquele que tem autonomia econômica, aquele que consegue se manter, aquele que tem uma casa, aquele que tem bens, aquele que tem propriedade, aquele que tem condições econômicas de se autodeterminar como indivíduo. A literatura acadêmica contemporânea reconhece o adulto como uma união de 3 fatores: responsabilidade, maturidade e autonomia. É uma pena, no entanto, ver que a cultura popular esvaziou esse conceito e reduziu a adultez à imoralidade. A associação entre conteúdo adulto e sexualidade explícita surge como um eufemismo pós-revolução sexual na década de 60. Termos como filme adulto, entretenimento adulto, conteúdo adulto são rótulos agora. São eufemismos para sexualidade explícita presente em obras como filmes, séries, programas de TV. A gente tem rótulos e sessões específicas dentro de ambientes, seja de locação de filmes, seja do próprio cinema, seja de literatura, inclusive. A indústria do entretenimento, ao usar o rótulo adulto, operou um sequestro semântico. Em vez de vincular-se à responsabilidade, sabedoria, tal como o dente do siso, o dente da responsabilidade, o dente da ciência. Não. Agora, o rótulo adulto torna-se algo separado do infantil. Existe a seção para crianças e a seção para adultos, que inclui sexualidade explícita. Existe uma cultura, portanto, que confunde maturidade com liberação de tabus. Ora, foi Michel Foucault que apontou na sua História da Sexualidade que a relação sexual passou a ser utilizada como instrumento de controle. É claro que Foucault estava falando sobre outro sentido, estava falando sobre como a sociedade tolhe direitos, tolhe liberdades, tolhe vontades e desejos pessoais em torno de uma busca pela ordem. Mas aqui a gente está falando de um outro viés. É a perspectiva de que o proibido e o permitido agora estão acessíveis dentro de um rótulo. Adulto. Se você é adulto, os tabus são permitidos. Essa distorção do conceito de adultez não aparece só na sociedade civil, aparece na Bíblia também. A própria cosmovisão bíblica apresenta uma definição bem interessante sobre maturidade. Na Bíblia, a criança é símbolo de inocência, de leveza, símbolo de humildade, de dependência. E o adulto é aquele que toma iniciativas sobre sua vida e se responsabiliza pela vida dos outros. Ou seja, o adulto é aquele que abandona as coisas de criança, é aquele que adquire discernimento ético. A maturidade, em termos teológicos, está ligada ao fruto do espírito. Nada tem a ver com a exploração dos instintos. Por outro lado, a sexualidade é sagrada.
Ela não é profana, não é má, não é nojenta, não é proibida. A sexualidade é celebrada, mas dentro de um contexto matrimonial. Ela não é um espetáculo de massas. A nudez é vergonhosa quando exposta, mas celebrada em cima de um leito, onde marido e mulher celebram a sexualidade criada por Deus. A pornografia, portanto, não é adulta. Ela é anti-adulta. A comercialização do corpo nu corrompe a integralidade do ser humano, escraviza-o aos seus apetites. Diz o profeta, ai daquele que chama o mal de bem. Então, chamar pornografia de conteúdo adulto é um tipo de distorção linguística, pois a linguagem molda a percepção moral. Quando trocamos as palavras que têm nome, como pecado, imoralidade, lascívia, e a gente troca por adulto, que é uma palavra neutra, a gente está fazendo um deslocamento ético. O que era vício, o que era distorção, o que era maldade passa a ser fascínio, passa a ser alvo. Se adultez é sinônimo de maturidade, por que a gente vai associar essa palavra tão bela a algo que distorce a dignidade humana? Nós passamos a chamar o mal por outro nome na esperança que ele passe a ser mais palatável. A solução passa por resgatar a linguagem, mas não para por aí. Chamar pornografia de conteúdo adulto é que nem a gente chamar violência doméstica de reação exagerada. Ser adulto sempre foi sobre responsabilidade, autocontrole e saber dizer não, mesmo que isso signifique renúncia de si mesmo. Enquanto continuarmos chamando de adulto aquilo que tem zero virtude, aquilo que é imoral, aquilo que é pecaminoso, ora, continuaremos sendo essa sociedade de Peter Pans, velhos o bastante para fazer o mal e infantis o suficiente para evitarmos chamar o pecado pelo nome.